Olá, seja bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou dar dicas das lindas e rústicas agaves, também chamadas de piteiras. São quase sempre nativas de regiões tropicais ou áridas das Américas. As agaves são plantas suculentas, fibrosas, que formam rosetas. A maioria possui muitos espinhos nas bordas das folhas, como também um grande espinho na ponta. O tamanho varia de acordo com a espécie. Existem espécies bem pequenas, que ficam em torno de 30 centímetros, ou aquelas bem grandes que ultrapassam 3 metros de diâmetro. Quase sempre o caule é curto, porém algumas espécies ele vai emergindo aí do solo quando as folhas de baixo vão secando. As inflorescências normalmente são muito grandes, às vezes algumas passam de 6 metros de altura, porém elas surgem no final da vida da planta. Ela vai florescer e quase sempre a planta que está florindo, ela já está ficando feia embaixo, morrendo, mas normalmente muitas mudas surgem em volta, como também nessa haste que floresceu. Essas estruturas são às vezes muito eretas ou pode ser também arqueadas, como se fosse um cabo de guarda-chuva. As espécies de agaves são variadas e muitas são presentes nos jardins brasileiros. A agave americana, também chamada de agave azul, é uma linda e grande planta que tem as folhas levemente arqueadas, muito duras, muito rígidas, e também um tom azulado, acinzentado, muito bonita e ornamental. São quase sempre usadas em pontos de destaque, porém elas vão se entolcerando aí, então a área para ter essa planta tem que ser grande. Uma agave muito presente nos canteiros e nos jardins é a agave angustifolia, aquela agave que forma uma roseta meio esférica com as folhas brancas e verdes ou brancas amareladas. Muito bonita e interessante, porém cuidado, tem espinho. Agora, a agave atenuata ou planta dragão, agave dragão, é das plantas mais interessantes para ser usadas da família da agave, porque é uma planta que não tem espinho nem na borda nem nas pontas dela. E são muito bonitas, ornamentais, formam touceiras lindas, às vezes em taludes. A gente pode criar um maciço grande, às vezes até perto de caminho, que não tem problema o uso dessa planta. Elas surgem muitas mudas em volta da planta, como também quando ela vai florescer, depois que ela floresce, frutifica, lança sementes, nessa haste floral, que é uma haste em forma de guarda-chuva, surgem diversas mudinhas que podem ser tiradas e colocadas para enraizar. Uma agave muito interessante, nativa lá do México, é a agave salmiana ferox ou agave pulqueiro. Dessa planta é feita uma bebida alcoólica chamada pulque, semelhante à cerveja. O crescimento é lento, ela tem essa folhagem meio azulada, com esses espinhos ferox, significa esses espinhos mais agressivos, só que ela vai chegar até mais de 2 metros de diâmetro. Uma agave que está na moda de ser usada é a agave palito, pois ela tem uma folhagem bem fininha mesmo, que tem um espinho mais agressivo na ponta e ela é, na borda dessa folha, cheia de filamento, muito ornamental. Existe uma piteira que não é pertencente ao gênero agave, é uma furcreia, é uma planta nativa do Brasil. As folhas são um pouco mais achatadas, são também muito grandes, podem ser verdes ou variegatas. E esse variegata também pode ser meio amarelado ou esbranquiçado. Bom, sobre o cultivo dessas plantas, como já falado, são plantas muito rústicas. Porém, alguns cuidados especiais devem ser tomados para você ter sucesso com sua planta. Por exemplo, a luz é sol pleno. Ela não deve ser colocada em ambientes de meia sombra para não apodrecer. A rega é moderada a escassa. É aquela rega que a gente molha, espera um tempo, no caso das agaves pode esperar um bom tempo, para molhar de novo. A terra ou mistura de plantio pode ser semelhante à de cactos, aquela mistura arenosa, bastante areia, até um pouquinho de matéria orgânica, mas essencialmente areia. Na adubação elas não são exigentes não. Caso você queira, pode jogar um adubo equilibrado nessa planta. A poda é mesmo de limpeza, uma folha de baixo que secou, uma inflorescência que acabou, uma planta mãe que morreu, é mesmo uma poda só para retirar as partes feias ou doentes dela. Sobre a reprodução, como eu já falei, surgem muitas mudas em torno da planta mãe, são chamados de rebento às vezes, mas a gente faz essa divisão de touceira com muita facilidade. Dependendo da planta, às vezes tem que vir com uma ferramenta, com luvas maiores por causa dos espinhos. Mas também ela se reproduz por semente, como também nessa haste floral, as mudinhas que surgem presas também são facilmente propagadas. Sobre o uso paisagístico, elas ficam lindas em situações diversas, às vezes jardins mais rochosos, jardins às vezes abertos, muito ensolarados, taludes, formando às vezes plantas de destaque.
ou pequenos maciços, formam lindas composições. Vasos ou também canteiros é possível se ter agaves. Prefira aquelas que não têm muitos espinhos ou use esses vasos e jardineiras, recipientes, em locais que não tem acesso, não há circulação de pessoas, para não machucar. Essa planta é tão rústica que você pode usar inclusive em situações de difícil acesso, ou locais, por exemplo, como os jardins em telhados, ou jardins em cima de guarita, onde não tem ninguém que vai subir para cuidar. Elas são muito resistentes. Curiosidade sobre essas plantas, que a tequila é feita de uma agave também. Além de fornecer matéria-prima para bebida alcoólica, ela também é considerada medicinal. Das folhas das agaves também se consegue fibra têxtil. A agave cisalana fornece o sisal, muito comum e cultivada no Nordeste. Uma coisa que eu acho muito linda nas agaves é o verso das folhas, são marcadas pelas folhas que estão se abrindo. É uma textura linda que complementa ainda mais a beleza da planta. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre as lindas e grandes e rústicas agaves? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não inscreveu, curta se gostou, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima!